Bem, não é inveja, é guerra. É uma guerra de classes. E é uma guerra que foi perpetrada pelos ricos contra todos os outros. Quero dizer, a guerra de classes é uma que eles começaram. Aqui está o que eu acho realmente interessante. Você sabe, a América corporativa e Wall Street, eles estão sempre pensando sobre o que há para nós. Como isso vai funcionar para nós. E eles realmente precisam de pobreza. Eles precisam de pessoas pobres. O sistema não funciona para eles, a menos que haja sempre uma boa parla de pessoas pobres. O erro que eles cometeram é que eles tinham uma classe pobre permanente, principalmente pessoas de cor, mas também muitos brancos pobres. Eles tinham uma classe permanente de pobres que eles podiam usar essencialmente como uma ameaça à classe média. Se você pede muito, se você pede salários mais altos, se você espera benefícios de saúde, se você quer um dia de folga, você muito rapidamente está lá com essas pessoas. Então eles sabiam como usar esse grupo para manipular esse grupo. O erro enorme, catastrófico e tático que eles cometeram por causa de sua incrível ganância. E eles chegaram a isso essencialmente com a questão da moradia. Porque depois de terem encharcado os pobres, depois de terem usado os pobres, eles pensaram, nossa, você sabe, nós simplesmente não estamos ganhando dinheiro suficiente. O que podemos tirar da classe média? Bem, espere um minuto. Todos eles têm casas. Vamos fazer a coisa da hipoteca. Isso foi antes de eles irem para o centro da cidade para conspirar e enganar os pobres. Eles vêm fazendo isso há muito tempo. A ideia dos anos 90 e desta parte da última década era descobrir como fazer a classe média, essencialmente, colocar a única coisa em que eles tinham algum investimento, sua casa, para cima. Para obter uma segunda hipoteca, ou uma casa melhor, ou o que quer que seja, porque eles sempre convenceram a classe média de que você também poderia ser isso. Você poderia ser rico algum dia. Então não vote em mais impostos para nós, pessoas ricas. Ok, sim, não, com certeza não votaremos porque na América qualquer um pode fazê-lo. Eu posso ser você algum dia. Se Wall Street e os ricos achassem que a pobreza era ruim, eles se livrariam dela. Se eles realmente achassem que não era bom para eles, certo? Eles têm os meios para se livrar disso. Eles se livrariam disso. Mas não se livram. Eles precisam disso. Eles precisam disso. Grande. Metade do país. Metade do país vivendo em ansiedade e medo. E a outra metade aqui são aqueles para quem eles venderão seus produtos. Isso vai continuar. Mesmo se os pararmos com esse golpe, a besta vai aparecer com o próximo golpe. O monstro tem que ser alimentado. E até mudarmos o sistema, e vamos usar a palavra C aqui. Estamos falando sobre capitalismo. Estamos falando sobre não. Não o velho tipo de capitalismo onde, você sabe, trabalhe duro, faça bem, todos se beneficiam. Estamos falando sobre o capitalismo como definido no século XXI. Configure-o para que apenas alguns tenham sucesso e todos os outros sofram e o sirvam. Isso, em última análise, tem que mudar. A maneira como estruturamos esta economia, a palavra que não temos nessa economia tem que mudar. Esta tem que ser uma economia democrática, onde você e eu a controlamos. Não Wall Street, não os bancos. Enquanto alguns de nós estão tentando abolir o capitalismo, ou, se for uma palavra mais confortável para você, ganância, essa é apenas outra palavra para isso. Enquanto temos que fazer isso, você está certo. As coisas práticas agora, pessoas que se tiverem TV a cabo e puderem assistir a isso. Se não, vai passar na PBS na próxima segunda, terça e quarta. Se não, estamos falando de televisão aberta, televisão pública aberta. Isso é algo que devemos fazer. Você perguntou sobre todos esses programas de pobreza, sabe? E as pessoas reclamam da pobreza. Bem, aqui está um programa de pobreza que todos deveriam apoiar, não importa qual seja sua linha política. Empregos. Porque isso não está realmente no cerne do que todo mundo tem dito. Que se você tem um emprego e recebe um salário decente, um salário digno, isso não é realmente a erradicação dessa pobreza. Se você recebe um salário para que não esteja na pobreza. Eu moro numa cidade no norte de Michigan, onde é muito frio no inverno. E não há gás natural, digamos. Você usa óleo de aquecimento para aquecer sua casa.
Se a empresa de óleo de aquecimento na rua estivesse acumulando todo o óleo e não o vendendo para as pessoas para que pudessem as suas casas no inverno, o que as pessoas fariam naquela cidade? Erguei. Mas espere um minuto, capitalismo. Nossas leis dizem que se aquela empresa petrolífera, a empresa de óleo para aquecimento, não quiser vender o petróleo para você, ela não precisa fazer isso. Bem, isso tem que mudar. E deixe-me dizer isso para 1% que pode estar assistindo. Quantas comunidades fechadas você pode construir? Porque você deixou 150 milhões de americanos pobres, ou quase pobres. Eu sou uma pessoa não violenta e pacifista. Você tem, como você disse, as comunidades por todo o país que estão cheias de amor e querem trabalhar juntas para fazer deste um país melhor. Quanto mais você vai fazê-los sofrer, porque um dia eles não vão mais aguentar. E você vai desejar ter lidado com isso agora. Então eu estou encorajando você a lidar com isso agora, quando há paz e não violência. É isso que preferimos. É e todos nós preferimos. Faça isso. Está chegando.